Oi pessoal, muito boa tarde, 3 horas e 54 minutos desta quinta-feira, um grave acidente no contorno rodoviário aqui da cidade de Jaú. Vocês estão vendo imagens ao vivo do drone da Central da Notícia. Vou mostrar para vocês de onde estamos nesse momento. A gente está aqui embaixo, ó. Vocês podem ver que tem veículos saindo, veículos socorrendo gente e as imagens aéreas nesse momento. Vocês vão ver os comandos do drone, é verdade, porque o acidente aconteceu há cerca de poucos instantes, envolvendo pelo menos 5 caminhões e 5 veículos. A gente vê ali, bem no meio aí onde vocês estão vendo, tem carros que foram prensados. E precisa ser dito, porque graças a Deus, Dr. Felipe é uma das pessoas responsáveis por tirar pessoas de dentro dos carros que estão ali, carros que viraram praticamente um prensado, né, de veículo. Vocês podem ver entre os caminhões. São 5 caminhões e 5 veículos, pelo menos. Nós estamos ao vivo no contorno rodoviário de Jaú, bem aqui na região do CEPROM, do Jardim São José, onde vocês estão vendo Polícia Militar Rodoviária, os agentes de trânsito municipal, o resgate da Eixo, que é a concessionária aqui desse trecho. Inclusive, esse trecho estava perigoso desde as primeiras horas da manhã. A Central da Notícia passou por aqui e também por pouco não foi vítima de acidente, porque eles começaram a funilar a pista bem na curva. Em determinados momentos as pessoas não conseguiam frear. E foi o que aconteceu pelas imagens que a gente está vendo. Olha o estado, por exemplo, a gente não consegue, nem eu que estou aqui perto, estou vendo um Fiat Mobi, aparentemente, prensado entre o guarda-reio e um caminhão. Que atrás desse caminhão tem um carro que aparentemente o estepe fica na parte de trás. Aí a gente tem um outro caminhão. Você está vendo aí os socorristas trabalhando para ver a melhor forma de poder liberar o trânsito e resolver tudo isso o mais rápido possível, inclusive. Eu peço para que o Lucas continue ali detalhando, mostre, nem que ele precise subir para mostrar a dimensão geral do acidente e depois descendo, mostrando. A gente ainda não tem informações e não vai conseguir, infelizmente, no ao vivo, a respeito de vítimas. A princípio, 5 pessoas precisaram ser levadas à Santa Casa de Jaú. Isso vai se confirmar ao longo do dia. Você está vendo, para se localizar, você que às vezes nem é de Jaú e está nos acompanhando, a gente está bem em frente ao CEPROM, a Secretaria de Mobilidade Urbana aqui de Jaú, na verdade. Do outro lado já fica o Jardim Carolina, aqui o pavilhão industrial, a Spike, fábrica de calçados, e foi bem perto desse acesso ao Jardim São José que essa literalmente tragédia aconteceu. Agora, já mostrado de cima, o Lucas vai começar a descer para você que está chegando agora, ver esse acidente grave. São 5 caminhões e 5 carros. Os carros, na verdade, eu daqui onde estou, deixa eu ver até onde eu consigo chegar sem perder o sinal que está na Starlink no carro, diga-se de passagem. Mas ó, agora eu vejo daqui um outro veículo encostado do outro lado da pista também, ou seja, tem carro que foi prensado, os carros foram prensados pelos caminhões, então tem carro de um lado e carro do outro, todos eles prensados devido a este acidente. Você está vendo aí nas imagens aéreas o estado, eu queria chegar mais perto para conseguir mostrar do jeito que as pessoas gostariam de estar vendo.
Porque do local onde estamos, conforme eu te mostrei agora há pouco, ó, vou até novamente voltar para cá, vocês estão vendo, deixa eu deixar nesse ângulo do drone, olha a tragédia, olha quantos veículos, pode ser que passemos dos 5 veículos. Só aí, ó, abre mais um pouco a imagem para mim, principalmente esse veículo branco aí do lado, isso, é um caminhão? É um caminhão, é a cabine de um caminhão ou seria um veículo? Temos 2 veículos aí, pelo menos, mais a cabine de um caminhão, um terceiro veículo branco no meio da pista, vocês estão vendo também, creio eu. Nesse momento a gente perdeu a imagem do drone. Nesse momento a gente perdeu a imagem do drone, mas eu volto para cá, onde estamos. Muita atenção nesse momento, devido... Pronto, estamos voltando. Se o sinal oscilar, pessoal, pronto. Agora estamos novamente com a internet restabelecida. Eu vou voltar aqui e tentar colocar para vocês o drone da central de volta, para que a gente possa mostrar para vocês, continuar a mostrar para vocês de cima, para a gente poder voltar a mostrar de cima o que foi que aconteceu. Pronto, chegou aqui para mim. Opa, não, sumiu de novo. Agora sim, será que vamos conseguir? Não, ainda não. A gente segue com imagens aqui de baixo para mostrar para você. Já vamos voltar com imagens aéreas em instantes. Tenho problemas aqui. Viu? Vocês acham que é fácil falar ao mesmo tempo? Ó? Não é, não. Vocês me perdoem, inclusive, por qualquer coisa. Mas é que nesse momento, enquanto o Lucas Nardo opera o drone, eu tô aqui mostrando para vocês e falando com vocês ao mesmo tempo. Para que a gente volte a conectar o drone da central. Que já está aqui na minha tela e em instantes estará na sua também. Pronto, desculpem. Drone da central de volta no ar, mostrando para você esse grave acidente. Então agora, voltando, para você que está chegando agora, o nosso drone vai captar carro a carro, veículo a veículo, ó, começando aqui, ó, até os últimos veículos foram atingidos. A gente tem aqui o carro de uma empresa que teve parte danificada, a parte, provavelmente algum dos caminhões jogou o veículo contra ele, porque você viu, quem não saía estava na pista. E na pista, pelo que você vê aí, inclusive, conforme você consegue ver, são diversos os veículos, carros, tá? Para ficar mais fácil. São diversos os carros que estão prensados nesses veículos. Esse é o maior problema. Enquanto a gente segue com essas imagens aéreas, eu vou pedindo tempinho para vocês. Eu vou tirar toda a parafernália que está aqui. Jornalismo ao vivo, no estilo central, daquele jeito que você conhece. E vou tentar chegar até alguém. Aí fica tranquilo. O Lucas
Tá cortando ainda? Então eu volto. Estamos de volta. Voltamos. Meu Deus do céu. Voltamos. Eu não posso ficar muito longe de vocês. Perdão, gente. É que o carro tá num local assim como você. Inclusive. 5 veículos e 5 caminhões. Com esses 4 veículos bem dentro. A gente tem 2 veículos presos um atrás do outro. E a gente tem agora. Isso agora? Tá, a gente tá com um problema na comunicação também. Então pronto, vamos no raiz. É assim que a gente gosta, é assim que tem que ser, impressionante. Vocês perdoem a voz, eu vou falar um pouco mais alto, porque agora eu despluguei os microfones para poder falar. Preocupação no momento, e Lucas Nardo vai buscar imagens direto do drone da central. É esse caminhão. Temos um carro do lado, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Aí temos mais. Aí é um problema sério. Não sabemos o que aconteceu com os ocupantes desses 3 veículos. Você está vendo aí na sua tela um veículo branco do lado esquerdo e 2 veículos pretos do lado direito. Essa parte branca atrás da caminhonete é a cabine de um caminhão. Além disso, do outro lado, bem encostado aqui no guarda-reio, a gente já mostrou para você, tem um outro veículo que também acabou sendo parcialmente esmagado por um dos caminhões que se envolveram no acidente. E o acidente foi tão grave que vocês já viram na imagem que o guarda-reio feito de cimento, concreto, que divide as pistas, acabou, inclusive o próprio guarda-reio acabou sendo quebrado, destruído, tamanha a violência do impacto. Obras estavam sendo feitas no local. Já para ficar claro, pela concessionária Eixo, ela não contratou nenhuma empresa para fazer o serviço, era a Eixo quem estava fazendo. Reporto que desde hoje de manhã a Central da Notícia passou por aqui e quase também se envolveu num acidente devido à falta de sinalização por parte da Eixo. Sabe quando você vira e o trânsito está parado e você tem que ligar correndo o pisca-alerta e rezar para o de trás não bater? Foi o que aconteceu hoje de manhã. Pelo visto, agora à tarde, infelizmente, até porque o acidente envolve de início 5 caminhões, fica difícil todo mundo conseguir frear ao mesmo tempo. O que é importante, mais uma vez, registrar que o Dr. Felipe, que passava pelo local, está em atendimento, médico que trabalha assim como jornalista 24 horas por dia, foi um dos médicos que ajudou nos primeiros atendimentos, inclusive retirando vítimas de dentro dos carros. Porque o problema maior é carro, caminhão, eles estão lá no alto. E mesmo assim, a gente vê esse caminhão que está aí no meio, ó, a cabine dele, esse caminhão que ficou praticamente em L, que a gente está chegando nele, a cabine dele ficou completamente amassada também. Esse nos carros e o de cima, aquele outro de cima ali que prendeu o carro na lateral, também a cabine ficou bastante estragada, bastante amassada, você tá vendo aí. Tem caminhão de tudo. Esse caminhão, por exemplo, parece ser um caminhão de laranja. Parte, inclusive, da carga caiu na pista.
O que eu queria mostrar é que atrás desse caminhão tem um carro. Sim, tem um carro, tá aí agora, ao vivo, mostrando para você, 4 horas e 10 minutos, um carro aí, esse carro que aparentemente, olhando pela imagem aérea da central, tá tudo bem, mas se você olhar pela parte de trás, e ó, dá para ver que um airbag foi ativado pelo menos nesse carro. Essa manta branca em cima sugere, pelo menos a princípio, um airbag disparado, ou seja, a colisão foi forte, lembrando que dependendo do carro, o airbag apenas ativa quando a colisão é frontal. Olha o estado que carros ficaram no contorno rodoviário aqui em Jaú. Nós estamos falando ao vivo para você que está chegando agora do contorno rodoviário da cidade de Jaú, pouquinho depois, metros depois do acesso ao Jardim São José e ao Jardim Carolina, ao campo municipal, ao centro da cidade, para quem está vindo para Jaú. E uma obra que a Eixo realizava, já mal sinalizada, acabou causando todo esse transtorno e um acidente de grandes proporções envolvendo pelo menos 5 caminhões e 5 carros. A Polícia Militar Rodoviária está aqui, são várias as equipes, ninguém vai falar nada nesse momento em relação à quantidade de pessoas que foram socorridas, mas até onde tivemos informações, 5 pessoas foram encaminhadas à Santa Casa de Jaú. Nesse momento, ó, mais um resgate da Eixo chega aqui, pede inclusive passagem, é capaz inclusive dele voltar na contramão, devem ter, se voltar na contramão é porque tem mais gente para ser socorrida, porque essa unidade de resgate do Corpo de Bombeiros tem uma vítima dentro. Essa unidade de resgate da Eixo já tem também uma pessoa sendo atendida e agora mais uma que já foi para Santa Casa e está voltando de ré nesse momento no acesso ao Jardim São José. O Lucas precisa ficar aqui, eu vou... Não? Sem bateria? Precisa trocar bateria? Tá? Então eu sigo aqui embaixo, vou voltar aqui para o Lucas poder descer o drone, ó, que até travou a imagem do drone, nem tinha visto, perdão, gente. Pronto, voltamos aqui para baixo para poder trocar a bateria do drone, não é eterna. Enquanto isso, pode acontecer da gente perder rapidamente a conexão enquanto o Lucas se resolve lá. Porque agora eu vou chegando por terra, é que com o drone a gente precisa de internet via satélite. Só que a câmera eu consigo chegar com vocês até mais perto. Boa tarde para o Glauber Cardoso, da página Jaú para Todos, que também já está aqui. E chegando mais perto, ó, agora eu tô chegando perto, vocês conseguem me ouvir, tenho certeza que perfeitamente. Olha só, eu vou chegar perto, a gente vai aproximando o estado que os veículos ficaram, ó. Agora tem pessoal, obviamente, Eixo, Corpo de Bombeiros, porque tem um carro, um caminhão na verdade, que não sabemos se ele está carregado, que faz transporte de álcool industrial. A cabine dele, ó, vocês conseguem ver ali ao fundo, ficou completamente destruída. Completamente destruída. E é esse carro que eu chamava atenção para vocês, que... Essa cabine, na verdade, que eu chamava atenção para vocês, sobre ela estar caída sobre o que seria a carroceria da caminhonete. Então é aquele carro branco ali, ó.
aquele carro branco, aquela carroceria branca caída naquela caminhonete. Aqui, pronto, agora eu consigo visualizar também, é um Jeep, ó. Vocês estão vendo um Jeep, é que às vezes na imagem aérea fica mais difícil de ver. Olha só o estado que esse Jeep ficou, que foi junto com esse acabou sendo atingido por esse caminhão. A gente segue acompanhando, olha, uma grande movimentação da polícia, 4 horas 15 minutos da tarde desta quinta-feira. A Central da Notícia mostrando ao vivo para você tudo o que está acontecendo. E obviamente que passam os curiosos, obviamente que passam as pessoas e não deve-se nesse momento parar, querer ver, querer tirar foto, querer registrar, mandar no grupo de WhatsApp da família. Aliás, você que puder, tome cautela, tenha cautela ao passar por aqui. Agora a gente volta com as imagens, a gente já está com as imagens aéreas novamente, mostrando para você o que está acontecendo. É que eu tenho medo de tentar atravessar a pista para querer saber o que de fato aconteceu. Ou melhor, se de fato aconteceu, nós sabemos já, um grave acidente, um enorme acidente, diga-se de passagem. Mas saber sobre feridos, saber sobre o que de fato está acontecendo aqui. Mostrando mais uma vez ao vivo para você que chega agora com a gente na Central da Notícia, esse grave acidente envolvendo pelo menos 5 caminhões e 5 carros. Ninguém nesse momento, creio eu, vai falar da rodovia a respeito inclusive do assunto. Afinal de contas, eles trabalham, as equipes trabalham no local ainda nesse momento. Sabemos que temos. Eu precisava só saber se esse caminhão aqui, que foi o caminhão que acabou... Perguntar rapidamente pro pessoal da Eixo. Boa tarde. Esse caminhão tá carregado? Esse caminhão tá carregado? Ah, que bom. O pessoal da Eixo já respondeu que o caminhão que transporta álcool tá vazio, ou seja, isso já nos acalma um pouco, né? Porque a gente tem ali veículos ligados, inclusive com pisca-alerta ligado e tudo mais. Eu vou ver com o socorrista. 5 pessoas foram levadas para o hospital. A gente tá com imagens aéreas, vocês não vão aparecer, vocês não vão ver. 2? Mas a gente tá trabalhando na 2 pessoas. Então a gente faz propaganda. Pera lá, o pessoal socorristas aqui que estão nos ajudando e ajudando principalmente toda essas pessoas que passaram por esse grande trauma. Então seriam 2 pessoas levadas para o hospital até o momento. Tem um ali, uma mulher que estava no acidente. Nesse momento a gente trabalha junto, Glauber. Caso você consiga trazer ela aqui, eu agradeço, porque a gente está com o sinal de internet dali. E é assim que a gente vai trabalhando junto, é assim que a gente vai fazendo as coisas acontecerem. Então, graças a Deus, 2 pessoas feridas, apenas feridas a princípio, levadas até a Santa Casa de Jaú. Todo o trecho da pista ele está interditado, obviamente, porque o trânsito foi desviado para a Marginal. O trânsito está desviado para a Marginal porque, obviamente, não tinha como seguir aqui. Vocês continuam acompanhando imagens
aéreas e ao vivo da Central da Notícia. Bom, se eu tomar multa, eu já estou avisando, hein? Tem fiscalização de trânsito sem cinto e tirando foto antes de chegar no serviço, que eu estou trabalhando. Graças a Deus, 2 pessoas então feridas. Eu falo graças a Deus porque vocês estão vendo a dimensão do acidente. Isso poderia ter se transformado numa catástrofe. Essa aqui é bem a realidade. Mas felizmente apenas, claro que a gente não queria ninguém ferido, pelo amor de Deus, mas dentro desse cenário devastador de 5 carros amassados, ou melhor, 4 carros que viraram nada e 1 carro aqui no acostamento, 5 caminhões, esse último com pouco envolvimento, mas outros caminhões que estão à frente, que tem caminhão em L, tem caminhão com a cabine caída na caçamba de caminhonete, como vocês já viram, o Lucas mostrou para vocês. Ou seja, dentre tudo isso que aconteceu, por enquanto, segundo informações do resgate da Eixo, apenas 2 pessoas feridas, é uma coisa que de verdade acalenta e alivia a alma. Aí você pode falar, Rodrigo, mas tem 2 feridos. Tem 2 feridos. Mas não muitos anos atrás a gente passou por uma situação parecida na Jaú-Bocaina com 2 ônibus. E vocês lembram o quão grave foi em número de pessoas. A Santa Casa recebeu de uma hora para outra mais de 40 feridos. Então é sobre isso também que eu estou falando nesse momento. 2 pessoas levadas até a Santa Casa, a gente tem mais uma que está sendo tratada aqui dentro da unidade de resgate do Corpo de Bombeiros, nem saiu daqui. Obviamente que a gente não vai mostrar para você dentro do Corpo de Bombeiro, mas a ambulância do Corpo de Bombeiro está fazendo atendimento aqui. E já começa, inclusive, nesse momento, o trabalho de limpeza para possível para futura liberação da pista nesse momento. Então, só para te atualizar pela última vez, você que precisa pegar a pista no sentido Ana Claudina SBT, procure qualquer outro destino que não havia a pista e a via expressa, porque está tudo parado e não tem previsão de liberação. Você que está curiosa, não precisa vir por aqui. Já todos os feridos foram retirados, 2 feridos foram socorridos até a Santa Casa e, segundo as informações apuradas pela central aqui no local, não estão em estado grave, por mais que os carros tenham ficado do jeito que ficaram aí. E o Glauber traz informações agora aqui pra gente. Boa tarde, Glauber. Boa tarde. A moça de Curitiba, tá ela, a mãe, a filha de aproximadamente acho que 10, 11 anos, mas tá tudo normal. Normal entre aspas, né? A família dela tá vindo buscar. Tá certo. E ela era uma do Jeep primeiro. Do Jeep, esse aqui tombado aqui, que felizmente, bem por pouco, não ficou prensado, na verdade, mas o susto deles deve ser grande. Foram, exatamente. É o que eu estava falando aqui. A gente fala, felizmente, 2 pessoas foram encaminhadas à Santa Casa em estado leve. Não entendam com maldade, é que vocês estão vendo as imagens, gente. Isso aí poderia ter matado todo mundo que estava dentro dos carros, por exemplo. Devido à pancada e à gravidade disso tudo, poderia ter feito tudo isso. Porém, graças a Deus, foi mais abatida do que... e o susto e a falta de sinalização da Eixo. Registro, desde as primeiras horas da manhã de hoje, a gente presenciou esse tipo de acontecimento aqui nesse mesmo local. O afunilamento de faixa de 2 para 1 acontecia bem na curva, sem sinalização anterior. E agora parece que... Bom, agora acho que eles vão colocar alguém. Obviamente que ninguém da Eixo vai falar. Obviamente que a gente vai continuar te atualizando a respeito das informações.
Ah, o Lucas quer que eu venha aqui no drone. Vou vir no drone da Central. Vocês verem como é jornalismo raiz, ó. Eu tô controlando tudo pelo iPhone na palma da minha mão e falando com vocês. Eu vou até outro lado, Lucas. Fica tranquilo. Tá aqui, ó. Pronto. É essa faixa que está interditada para todo mundo. Foi aqui. Aqui é a saída para o Jardim São José. Aqui foi onde o acidente aconteceu. As viaturas do bombeiro começam a sair. O resgate está saindo, e se o resgate está saindo, isso é um bom sinal. Afinal de contas, ali havia uma pessoa que eles apenas estabilizaram. Vai sair o caminhão de bombeiros? Porque aquele caminhão lá no fundo, que transporta álcool, está vazio. Olha que notícia boa, o caminhão que transporta álcool está vazio. E isso faz com que o perigo no local diminua bastante. Ou seja, agora é só torcer para que os bens materiais sejam recuperados rapidamente, que essas duas pessoas que foram levadas para a Santa Casa de Jaú se restabeleçam prontamente. Bens materiais a gente dá jeito, corre atrás, se endivida, faz conta, parcela em 60 lá na Renault, faz um plano bom, compra outro carro. O que importa é que está todo mundo vivo depois desta cena digna de guerra aqui em Jaú. E na Central da Notícia você está sempre muito bem informado.